E aí, pessoal, tudo certo? Bem, eu e o Nicolas aqui, nós dois somos, atualmente, estamos no nosso último ano de graduação, nós somos de BCC também. Acho que tem alguém aqui que não é de BCC, só para eu se conhecer, assim. Você é de qual curso? BSI. E todo mundo, o resto aqui, todo mundo é BCC. Tá. Bem, a gente está trabalhando, tipo, nosso último ano de graduação e a gente, na verdade, eu estou no meu segundo ano de iniciação científica pelo grupo do Recognia e o Nicolas também tá no primeiro ano dele de iniciação científica. E, por um acaso, o nosso trabalho também tem relação com o nosso TCC, então, tipo, já fica uma dica aí para quem tá, para quando vocês mais para frente começarem a pensar nos seus TCC. Hoje a gente trouxe aqui para vocês sobre ferramentas para análise de características faciais, porque é uma parte importante do nosso processo do que a gente está mexendo hoje no nosso projeto. Deixa eu passar pra frente. Nosso orientador é o João Paulo Papa e os nossos dois orientadores, a gente colocou como colaboradores, mas são nossos orientadores, tanto no nosso TCC quanto também nossos projetos, é o Matheus Roder e o Guilherme Camargo de Oliveira, que são ambos também membros aqui do Recogni. Aqui a gente colocou só para informação, a gente está voltando com os seminários. Aqui o Recognia, não sei se estou pensando, aqui o Recognia, a gente tem o costume de fazer um seminário aqui para tipo, mostrar para o pessoal do próprio grupo sobre o que a gente está trabalhando, porque cada hora a gente está com um projeto diferente. Acaba fazendo vários projetos meio que em paralelo. E hoje é o nosso primeiro seminário, assim, depois desse segundo semestre. E aqui a gente deixou as informações de contato. Caso vocês tenham alguma dúvida também, é só entrar em contato com a gente depois daqui também, então não tem problema. Bem, sobre a nossa apresentação, hoje então a gente vai apresentar como a gente ficou na expectativa que talvez a turma não fosse, tipo, já acostumada com alguns termos, então a gente resolveu fazer uma apresentação que abrangesse tanto a parte de machine learning, que é o nosso forte aqui, quanto também uns conhecimentos um pouco mais simples, tipo, mais base para a gente conseguir mexer, por exemplo, com dado digital. Então, primeiro a gente vai apresentar sobre o que são dados em imagem, depois abrindo para machine learning para classificação em imagem, depois explicando sobre os modelos de classificação de sentimentos por expressão, que daí eu vou mostrar como que a gente analisa uma face hoje. Depois processamento de imagem e extração de características, que daí aqui entre algumas ferramentas que a gente usa mais para análise facial. E por fim a gente apresentar o que a gente está trabalhando atualmente. Isso inclui tanto o nosso projeto de iniciação quanto também os artigos que a gente está trabalhando. A gente vai começar com a Larissa comentou, a gente vai começar falando tô aparecendo na câmera, do conceito básico para todo mundo saber como que a gente começa processando uma imagem. Primeiro a gente tem que entender do que é formada uma imagem. A imagem é formada de um pixel, que a palavra vem da definição do inglês de pictures mais element, que é um elemento da imagem, e cada pixel ele tem uma parte vermelha, uma parte verde e uma parte azul. E com a combinação dessas três cores e uma certa tonalidade de cada uma, você consegue fazer todas as outras cores. Certo? Tudo bem, até ainda. Pode passar, tá? Vou voltar. E uma estrutura da imagem para o computador, isso aqui, essa que eu não estou aparecendo não. Ele entende como uma matriz, só que é uma matriz dividida em três. É uma matriz de três, não é três dimensões, é uma matriz que tem três partes. Uma parte vermelha, uma parte verde e uma parte azul, que é aí aqui o numerinho que vai entrar com uma combinação dessas três cores. E a sua imagem vai ser formada por uma matriz grande compondo essas partes aqui. E é isso, pode passar. E em Python, a gente costuma trabalhar com Python, né? Então, para quem quer começar a mexer com Machine Learning, já uma recomendação é ir aprendendo Python. E a gente aprende geralmente C, a troca não é muito difícil. O problema é que tem muitas bibliotecas, né? Aqui a gente pode ver que tem, para ler uma imagem, já tem três, eu só coloquei três, mas tem mais tipos, tem três jeitos diferentes. Então a gente vai importar a biblioteca e vai dar um comandinho. A gente vai até disponibilizar o slide depois para aí quem quiser testar lá como que funciona a leitura da imagem. E aí você dá um print, você vai descobrir, você vai printar aquela matriz que eu mostrei no slide anterior. Aí você consegue ver o que está saindo, né, o que saiu da sua leitura. Pode passar. Aí, passando um pouco para mais a ideia do que a gente trabalha, hoje aqui a gente resolveu trazer mais só sobre a parte de classificação. Dentro de Machine Learning, quando a gente tenta resolver algum problema, tem vários tipos diferentes de situações.
O caso da classificação é basicamente se você tem um conjunto de classes dentro do seu no seu banco de dados, por exemplo, e você precisa de, tipo, o modelo seu, o modelo de aprendizado de máquina, ele precisa aprender a diferenciar um certo dado em relação ao outro e, tipo, dizer qual classe que ele faz parte. Tipo, basicamente, de forma ampla, seria isso. E no nosso caso aqui, a gente trouxe um exemplo do que seria uma classificação de imagem do banco de dados do Minish. O Minish é um banco de dados bem grande, que é bem conhecido, acho que não sei se vocês já ouviram falar, mas geralmente aparecem bastante em vídeos aí pelo YouTube, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, que é basicamente um monte de imagem, né, eu não lembro agora exatamente qual que é a dimensão, acho que é 28 por 28 pixels, não tenho certeza, mas basicamente é um monte de imagem de escrita de número, certo? Aí... Ah, verdade. Aí, a gente, só para vocês entenderem, em relação ao vídeo anterior, ao slide anterior, como que funciona, uma imagem nada mais é do que, tipo, se eu pegar aquele 3 ali, que é daquela imagem, a gente tem a imagem que ela é formada por n pixels, e os valores aqui, no caso como é preto e branco, ele está variando de 0 a 255, em só uma, não chega até aquelas 3 camadas de cores, e então a representação dela fica mais ou menos nesse formato aqui. Então, basicamente, assim, preto e branco, é uma matriz que a gente consegue ter valores variando de 0 a 255 em cada posição, certo? E no caso do Minish, né, a gente tem, então, por exemplo, a nossa matriz, uma das soluções. Existem várias formas de você tentar trabalhar com inteligência artificial e aprendizado de máquina. Uma das formas é utilizando um modelo que a gente chama de multi-layer perceptron, que é basicamente você, para cada pixel aqui, a gente referencia em um neurônio. Vocês já ouviram falar sobre neurônio? Acho que vocês ainda não viram isso na... Tipo, alguém aqui não sabe o que é um perceptron, por exemplo? Pode falar que não, gente. Tipo, só pra saber. Beleza. Tá, uma galera sabe. Eu não vou muito a fundo aqui, porque não é o objetivo desse seminário, mas assim, só para vocês terem uma noção, tipo, uma ideia, o perceptron, ele é meio que... Ele é uma representação do nosso neurônio, sabe? Só que pro computador. Então, basicamente, ele vai realizar algumas operações, cada neurônio, cada perceptron, ele realiza algumas operações de forma que ele vai obter algum resultado. Um perceptron sozinho, ele não consegue fazer, por exemplo, uma classificação que não seja linear. Ele só consegue fazer coisas que sejam linearmente separáveis. Aí, quando a gente junta um monte de perceptron, ou seja, um monte de neurônio, a gente consegue montar uma rede neural, que é o que, por isso rede neural, e que elas conseguem realizar classificações mais complexas, que não necessariamente é linear, certo? Tipo, não é uma reta que separa um do outro, por exemplo. Então, aqui, só para mostrar, então, aqui a gente tem a nossa imagem. Então, para classificar a imagem com multilayer perceptron, cada pixel vira um valor de entrada no meu neurônio, e no final eu vou ter, no caso aqui do Minish, é do 0 até 9, certo? Então, para cada nozinho na saída, eu vou ter a probabilidade de ser uma dessas aqui. E, enfim, eu tenho a classificação. É um tipo, né, de classificação. É o mais simples, podemos dizer assim, um dos mais simples. Aqui, a gente, na imagem anterior, né, a Alice mostrou que era pego cada pixel, né? Cada pixel virava uma dessas bolinhas aqui. Né? Só que, como as nossas imagens vão ficando muito grandes, a gente tem que arrumar uma outra maneira de tentar tratar isso, porque você pegar cada pixel e jogar num vetor desse, imagina uma imagem 256 por 256, já aumentou muito a dimensão, né? Aquela era 28 por 28. Então, a gente passa agora a tratar um quadradinho da imagem como uma entrada da rede neural. Então, ele vai pegar esse quadradinho, vai multiplicar por uma matriz e vai passar para a próxima camada. E aí vai multiplicar por uma matriz. Cada vez mais essa imagem vai diminuindo, porque agora eu estou pegando um quadrado inteiro, não só um pixel, porque quando eu pegava todos os pixels, ele passava para outra camada, né? E agora como eu estou pegando um quadrado, ele vai diminuindo cada vez mais até chegar numa dimensão menor que eu posso analisar utilizando uma rede daquela última que ela mostrou. Pode voltar o slide. Aí a gente pode usar essa rede agora porque já diminuiu a dimensão da minha imagem. Eu não conseguia analisar do tamanho daquela dimensão que ela era antes. Certo? Todo mundo pegou? É isso aí. Eu acho que... Como vocês podem ver aqui é só 28 por 28. Quanto que é 28 vezes 28? É bastante, certo? E tipo assim, se cada valor aqui, eu tô variando de 0 a 255, é um valor inteiro. Quanto que é um valor inteiro dentro de... Aqui pode ser também float, mas... Um valor inteiro, por exemplo, na memória. Vocês já devem ter visto isso, provavelmente, na aula de algoritmos. É pouco. Mas imagine, então, tipo, aumentar isso para uma imagem
Full HD, 4K, e enfim. Vai ser muito grande. Então a gente tem que achar uma maneira de tentar diminuir isso para o computador conseguir analisar. Aí, voltando agora mais próximo ao nosso problema, que é o que é tipo, um foco desse seminário, que é como que a gente classifica, por exemplo, face, certo? Como que a gente analisa imagens de face. No caso aqui, a gente trouxe um tipo de classificação, um tipo de problema, que é a classificação de emoção. A gente trouxe aqui um dataset, um conjunto de dados chamado CK+, que é basicamente um conjunto que tem 920 expressões faciais, são 920 imagens de rosto, e a gente precisa determinar se a pessoa ela tá com raiva, ou com nojo, ou com medo, ou feliz, ou triste, ou surpresa, ou neutro, ou ela tá fazendo tipo, um desprezo. Então aqui é só um sample para vocês verem como que é. E assim como a gente tratou um número, tipo, o número era mais simples, mas assim como a gente tratou um número, eles concordam que isso aqui eu consigo representar da mesma forma, certo? Então, tipo, uma imagem de um rosto, uma imagem por si só, ela é um conjunto de valores que variam, que no caso preto e branco, 0 a 255, só que com a imagem de um rosto, certo? Então aqui só para vocês verem, aqui tem os valores variando de 0 a 255 de cada pixelzinho. Eu acho que essa imagem se não me engano, é 48 por 48. E é aquele mesmo esquema. Aqui é só uma visão geral, né? Existem várias pequenas subpartes disso aqui, mas basicamente, quando a gente trata de uma classificação como essa, a gente vai primeiro carregar os dados, então a gente tem um conjunto de dados e a gente vai tratar esse conjunto de dados, assim, separar o que vai ser treino, o que vai ser teste, o que vai ser validação. Depois disso, a gente tem o preparo do dado em si, no caso a imagem nossa aqui, isso vai lidar pré-processamento, que a gente vai pré-processar a imagem para alguma coisa, ou extração de características, com extração de características, e depois a gente passa para o nosso modelo. Aí o nosso modelo, aqui a gente só apresentou o princípio 2 aqui para vocês, que foi o Multilayer Perceptron, certo? Que é aquele cheio de neurônios, e a CNN, que é convolucional, que é ela que diminui um pouco. Mas, na realidade, existem muitos tipos de modelos. Então, assim, aqui é uma área bem grande. E aí, por isso que, tipo, estudar machine learning, você vai estudar diferentes tipos de arquiteturas de aprendizado de máquina. E, por fim, depois que você treina o seu modelo, e durante o treinamento, você vai ter uma classificação, né, do que o seu modelo está entendendo. Eu acabei esquecendo de mostrar, mas eu fiz uma pequena implementação para mostrar para vocês do Minish. Não é isso aqui. Vamos lá. É uma pequena implementação que depois eu vou disponibilizar para vocês também. Quem quiser pedir, porque essa aqui é bem tranquila de procurar na internet mesmo. Eu não tô achando meu mouse. Peraí. Tá aqui? Ah, tá aqui. Perfeito. Então, aqui só para mostrar. Isso aqui é só para, tipo, na hora que você lê. Aliás, se puder apagar a luz, agora que eu reparei. Deixa eu ver se tá. Acho que tá aparecendo também. Tá dando para ver, gente? Show. Aí, então, só para vocês entenderem, aqui a gente está carregando o nosso dataset, que é o Minish, certo? Estou só puxando ele. Aí eu separo quem que vai ser meu conjunto de treino, quem que vai ser meu conjunto de teste, que é tipo, quem vai... do conjunto de imagem, quem que vai para cada parte. Aqui são as classes, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 9. E aqui, ó, só para vocês verem. Então, aquele conjunto lá do Minish, a gente vai ter as imagens separadinhas aqui. Aí, geralmente, a imagem, quando a gente está trabalhando com um modelo que é supervisionado, quando vocês escutarem supervisionado, é porque durante o dataset por si só, ele já vai ter um label. Eu não sei como que eu traduzo label. O rótulo, exatamente. Então, a gente tem já o rótulo, antes de entrar para aprender, a gente tem um rótulo para a gente justamente saber o que é, certo? Então, diga. Ah, tá, beleza. Quando a gente trabalha com machine learning, a gente divide geralmente o nosso conjunto em dois principais, que é o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. O conjunto de treinamento nada mais é que você pegar sei lá, acho que se não me engano, o Minish, eu acho que ele tem 10 mil. Vamos colocar um número fictício. Finge que a gente tem 10 dados no meu conjunto de dados, certo? Nesses 10 dados no meu conjunto de dados, eu separo uma parte, sei lá, 70%, para ser do meu treinamento. Esse conjunto no caso, 7, certo? Tipo, simplificando bem, esses 7 conjuntos que eu coloquei para ser meu treinamento, ele vai ficar passando pelo modelo até ele entender o que
qual que é o padrão daquilo. Tanto que vocês provavelmente devem ter ouvido falar também de machine learning como reconhecimento de padrões e coisas nesse sentido. Então, o modelo nada mais vai pegar o treinamento e vai ficar tentando aprender aquilo ali. Tipo, ele faz isso considerando um erro, entendeu? Tipo, ele compara, por exemplo, nos casos supervisionada, ele compara qual que é o... Isso aqui é o label, certo? Se ele compara. Se ele jogar aqui 3, tá errado, certo? Então, ele vai fazer uma operação para calcular esse erro, certo? E ficar tentando encontrar, a partir de, tipo, com o modelo, qual que é outra, tipo, uma outra operação, outro valor, que a gente chama de peso, para conseguir chegar à solução certa, entendeu? Então, se aqui tiver apresentando 3 na resposta do nosso modelo, ele vai falando, tá errado, então, tipo, treina de novo, entendeu? Tipo, fica nesse processo. Então, um conjunto de treinamento nada mais é do que esse conjunto que a gente treina o nosso modelo, treina o nosso modelo para depois, no caso, eu fiz 30%, certo? Então, os três que eu deixei de fora, eu testo para ver se, tipo, testo para falar, olha, meu modelo ele consegue isso de acurácia, entendeu? Que daí esse que não está no conjunto de treinamento, eu realmente consigo avaliar como que meu modelo está indo, como que ele está indo, entendeu? Mas aqui, só para mostrar então, isso aqui é um exemplo, né? São 8 valores, aqui já está com o label dele, porque é supervisionado. Aqui tem um modelinho simples. Aqui, se não me engano, é um modelo denso, é uma MLP. E, basicamente, aqui eu fiz ele... Eu mandei ele pegar um pedaço do teste antes de treinar, só para vocês verem qual que é a saída dele. Então, assim, antes de treinar, isso que ele estava entregando para mim. Eu taquei para ele as imagens do meu teste. E ele, tá vendo? Ele achou que o 6 era 4, achou que o 1... Tá vendo que ele errou praticamente tudo. Ele acertou só isso aqui, mas foi meio que chute, entendeu? Tipo, era o que tava lá. Porque quando você, antes de você treinar o seu modelo só, tipo, vai fazer um monte de operação ali, vai tentar chegar numa conclusão, mas não aprendeu nada, ele não sabe qual que é o problema em si, qual que é o domínio, então ele vai jogar qualquer coisa dentro do meu valor de saída, certo? Que é ou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, certo? E daí, depois de treinar, aqui eu coloquei para treinar, que eu não vou aprofundar na parte escrita, gente, porque isso aqui vocês aprendem depois. Mas aqui eu rodei em algumas épocas, no caso eu rodei só umas, porque ele é bem tranquilo. E ele já conseguiu agora vir algum, certo? Então, 8, 8, 0, 0, 9, 9, 1, 1, 1, 7, 7, só que ele errou aqui, tá vendo? Tipo, então, meu modelo, ele não tá acertando tudo. Isso, tipo, assim, é normal, porque o modelo, é muito difícil o modelo conseguir obter uma acurácia muito alta. Quando a gente fala acurácia, eu quero dizer errar pouco, entendeu? Então, aqui é só um exemplo. Depois de treinar uma época nesse meu modelo que eu usei de aprendizado de máquina, ele ainda errou esse valor aqui, que é do meu conjunto de teste. E daí eu avalio, entendeu? Se aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, acho que são 8, né? São 8, né? Então, ele errou 1 de 8, entendeu? E acertou 7 de 8, obviamente. E acho que é isso aqui. Um slide. Só perguntar. Tá tudo certo na transmissão do Meeting, Giovanni? Tá sim. Ah, beleza. Então, Eu vou falar um pouco agora sobre... Se quiser acender a luz de novo, pode acender. Não dá pra enxergar ainda, né? Porque o povo vai ficar com sono. A luz apagada. É, só apaga da frente, vê se... Isso. A gente, para colocar o dado numa rede neural, que é o que a Alissa mostrou, no modelo, a gente precisa primeiro pré-processar o dado de alguma forma para ela entender, o computador entender aquele dado. Ele não entende uma imagem assim direto. Você tem que fazer aquele dado virar de uma forma que ele entenda e de uma forma que seu modelo consiga aprender o padrão. Se você jogar um dado que ele não consiga aprender o padrão, não adianta, ele não vai jogar uma saída, ele não vai aprender o direito que ele teria que aprender. Então, geralmente a gente pega um dado de entrada e tem que tratar. E o processamento de imagem é o seguinte: a gente pega uma imagem e faz algum processamento e sai outra imagem. Então, nesse aqui a gente fez o pré-processamento, pegou todos os pontos do rosto do Cassiano e fez uma triangularização. Aqui tem outro tipo de pré-processamento, que é o Sobel. Ele passa um daqueles... É um kernel, é que não é, é uma matriz de um quadradinho assim, um filtro, e ele vai pegar essa borda da imagem.
Esse aqui também é um tipo de pré-processamento. Ele pegou a face, ele detectou que tem uma face aqui e cortou para mim, exatamente na onde aquele cara, onde estava a face daquela pessoa. Aqui também tem outro tipo de pré-processamento, que é mais para análise de textura. Ele pega o pixel e analisa todos os pixels ao redor dele para ver como varia. E aí ele consegue determinar essa textura. Esse aqui, no caso, é muito usado para reconhecimento facial. Ele pega duas fotos desse cara aqui, faz a análise da textura e compara entre as duas fotos. Ele vai descobrir que é a pessoa comparando só essa textura aqui. E isso ajuda a rede a aprender. Aqui também tem, eu acho que é a wavelet, transformada de wavelet, que ela faz uma decomposição a wavelet ela faz decomposição de funções e ela consegue trabalhar com a imagem também. Aqui ela fazendo uma decomposição dessa imagem. E aqui, esse cara aqui é um alinhamento de face. Ele detecta os pontos e aí com base no ponto do olho, do nariz, ele faz um alinhamento. Pode perceber que correto aqui. E isso eu deixo um padrão para minha rede entender que eu sempre vou entrar com dados naquele padrão. Sempre a pessoa com a cara sempre retinha. Porque se ele tirou a foto torta, isso pode mudar na análise dos meus dados. Pode passar. Acho que agora... Antes eu vou botar aqui um pouquinho, mas só mais um comentário. Essas partes assim, de filtro, por exemplo, quando a gente falou aqui do filtro, é que nem você pensar como que processa uma imagem no próprio Instagram mesmo e fazer um filtro, tipo, pra deixar alguma coisa mais, sei lá, mais clara, mais visual. E Muito filtro também usa IA. é, Ele já... as operações que a gente fala aqui de pré-processamento depende muito do seu problema e cada um tem um processo diferente. Então, no caso aqui, a gente tem agora a ROG, que é um histograma de gradientes orientadas, que é um tipo de processamento que a gente faz na imagem para a gente poder obter, por exemplo, uns vetorzinhos de coordenadas indicando qual que é acho que é a magnitude, não vou lembrar agora exatamente quais são as palavras, mas a direção e a magnitude, se não me engano, em relação a um pedaço da imagem. E depois de processar uma imagem por incompleto, você acaba tendo, por exemplo, essa imagem aqui. Aqui tem a imagem original, o RAW extraído, é que não dá para ver muito bem aqui, mas são vários vetorzinhos, e você, por exemplo, consegue perceber, notar o contorno, por exemplo, de uma imagem. Aí, dependendo do seu problema, isso pode ser legal, dependendo do seu problema, isso não é uma informação relevante. A gente está mostrando as técnicas que existem, né? Aí, no caso, a gente vai deixar os slides com vocês, aí vocês... Ah, eu achei que essa técnica vai dar certo pro meu problema. Eu posso ir lá pesquisar e me aprofundar naquilo, né? Porque você vai ter que ficar testando. Treinar uma rede neural é tentativa e erro. Você vai tentar ver se ela aprende. Se não der certo, você tenta de outra forma. Se não der certo, você tenta de outra forma. E vai assim. E conforme você vai estudando, você vai já mais no caminho certo, né? A gente já sabe que essas features que a gente está mostrando aqui são features que já deram bons resultados. Então, vocês podem testar, já começar testando aqui, se vocês forem um dia fazer processamento de faces, né? De sinal de imagens em face. Certo? Tem uma matéria disso para vocês podem pegar de aplicativo. Eu acho que o Nilceu dava antes, agora eu não sei com quem ficou. É? É? Aí, se vocês quiserem procurar, tem uma matéria específica só de processamento de sinais em imagens ou de imagens digitais. É bem interessante. Legal. Eu acho que não pegou no microfone, mas o que o Luiz Sementilli comentou é que dá para pegar a matéria como aluno especial também, quem tiver na graduação, e é uma matéria de mestrado, né? Aqui a gente tem uma rede que faz a extração de pontos da face, que essa rede é especificamente que a gente trabalhou num artigo passado que a gente mandou. Ela é uma rede que basicamente vai pegar uma imagem na entrada, vai diminuir a dimensão dela, vai virar, pensa que isso como se fosse um vetor aqui, mas não é um vetor. Aí depois ela vai aumentar a dimensão dessa imagem para devolver outra imagem para mim. Só que agora a imagem não é mais a mesma que estava na entrada, ela tem os pontos da face. E eu dou uma imagem semelhante a essa que eu marquei os pontos da face e falo assim, ó, você errou esse tanto aqui, você errou esse tanto aqui. E ela vai corrigindo, acertando os pontos, as posições dos pontos, até ela marcar certinho as posições mais importantes da face da pessoa, né? Aqui tem marcação da boca, dos olhos e esse contorno aqui em volta do queixo. E com base nessas informações a gente fez nosso trabalho, que a gente vai mostrar já já. Aqui tem uma rede um pouco mais complexa, que eu não vou entrar em muito detalhe, mas ela faz o mesmo processo. Pensa que essa imagem é a saída daquela outra lá,
que eu mostrei para vocês. Só que agora ela vai fazer um ajuste mais fino. E ela vai sair uma coisa... Depois de fazer esse ajuste, ela vai sair uma coisa ainda melhor. E a gente trocou daquela primeira para essa, porque a gente descobriu que essa era melhor. Eu vou deixar o nome também, se quem quiser usar. Pode passar aqui, eu acho que tem os exemplos. Nessa foto aqui do Cassiano, a gente... Você vê como já tem um processamento de imagem aqui, né? Eu não analiso a imagem inteira, você vê que ela já vem cortada para mim. Isso tem uma técnica para fazer. Você cropa a imagem aqui, cropar e cortar, e aí eu acho os landmarks com aquela rede que eu demonstrei. E aqui a diferença, essa é a segunda rede e essa é a primeira rede. Pode passar para a próxima imagem. Olha a diferença já dessas duas. Olha como é que ela é superior. Como contorna bem melhor que essa daqui. Essa é a que tinha um ajuste fino. Então, a gente agradeceu, a gente agradece a Juliana pelos direitos de imagem. Porque ela disponibilizou pra gente usar. Mas deu pra perceber, né, que essa aqui tá bem superior, né? Onde, aqui o queixo ela coloca bem diferente, o contorno do olho naquela é bem melhor. E essas duas redes foram as duas redes que a gente utilizou. Então, para quem quiser extrair landmarks de face, que são esses pontos, tem essas duas redes aqui para vocês iniciarem. Só dando mais uma ênfase novamente, isso aqui ainda é um processo de extração de características, tá? Isso aqui ainda não é necessariamente o modelo que eu vou passar para o meu problema. Então, isso aqui, tipo, a gente está extraindo, utilizando outro modelo de rede neural, no caso aqui, para extrair uma parte do pré-processamento para a gente poder depois passar no nosso modelo. Sei lá, se fosse, por exemplo, reconhecimento de emoções, daria para fazer também com isso. A gente extrairia esses pontos e depois tacaria esses pontos, por exemplo, para uma entrada de um modelo diferente, entendeu? Uma própria MLP, por exemplo. Aí, para mostrar mais um tipo de ferramenta, eu trouxe isso aqui porque esse aqui faz parte do meu projeto de administração, mas aqui eu estou extraindo, não sei se já ouviram falar sobre unidades de ação do rosto, mas não sei se alguém viu, tipo, basicamente as unidades de ação, elas tentam representar quais são os músculos da sua face que estão se movendo, tipo, fazendo uma determinada expressão, certo? Então a gente tem várias anotações, que é a U01, a U12, a U3, enfim, são vários tipos de AUs. Exatamente. É o mesmo que ele usa, mas isso aqui, ela não é uma pseudociência, tá? Isso aqui é, tipo, a anotação, isso é até uma coisa que quando eu comecei eu fiquei meio confusa, mas a anotação em si, ela não tem nada a ver com o que, por exemplo, o metaforando faz. Né? Tipo, a anotação em si, ela é um estudo que fizeram nas faces das pessoas para conseguir identificar, como que define, entendeu? Como que você define uma expressão facial. Então, é tipo um estudo que eles fizeram de vários músculos da face. Então, aqui é um PyFit, que é um Python Facial Expression Analysis Toolbox, que é basicamente uma ferramenta que tem disponível de forma gratuita. Aliás, grande parte das ferramentas que a gente usa, incluindo o Speaker que o Nicolas mostrou, elas são open source, então vocês conseguem encontrar no GitHub. E aqui, no caso do PyFit, ele extrai as unidades de ação dentro de uma imagem. E eu acho que uma coisa legal de dizer, que é bem simples também, é que um vídeo, a gente tá falando de imagem até agora, certo? Mas o vídeo nada mais é do que um monte de imagem. Então, assim, não muda muito a ideia do que você pode fazer. Ainda assim, vai ser uma matriz que vai ter, se for colorida, três canais, geralmente. Ou se for preto e branco, vai ter um canal, mas vai ter mais uma dimensão, que é o tempo. Então, aqui no caso, extraindo... Aqui é outro extrator, mas extraindo o landmark de um vídeo. É a mesma coisa que extrair em sequência. E aqui, se eu quiser extrair, no caso, as unidades de ação de um vídeo, é a mesma coisa, só que em sequência. São várias sequências de imagem. Aí, a gente vai começar a falar do que a gente fez até agora dentro do Recognition. Eu inicialmente não mexia com essa área, mas eu passei a gostar porque é uma área muito interessante que a gente está tentando ajudar pessoas com isso também. Né? E a gente trabalha com auxílio de diagnóstico para o médico, auxílio ao diagnóstico de uma certa doença, com base nas expressões faciais. Por isso que a gente mostrou tanta coisa de expressão facial. Como extrair aquela característica, como extrair aquela outra. E com base nessas características, a gente tenta aprender se a pessoa teria certa doença, algum sintoma da doença ou não. Pode passar. Aqui é o nosso banco de dados, que tem vários vídeos das pessoas fazendo certos movimentos. Aqui ele está sorrindo, ali ele está abrindo a boca, aqui ele está falando Bye Bob a Puppy, é isso?
E tá escrito aqui o que a gente tem, as classes que a gente tem, né? Aqui a pessoa falando pataca várias vezes. É o quê? Tarefa. As tarefas que a gente tem. Aqui a repetição da sigla pá várias vezes. Ali o Bible Wrap Up, que é esse aqui. Tem várias classes ali, que a gente colocou 3 aqui só para vocês visualizarem. E é isso que a gente tem. A gente pega esse videozinho aqui, extrai características e joga numa rede neural que ela vai aprender se a pessoa tem determinadas características que indicam que ela tem a doença ou não. Pode passar. Só para dizer que, no caso, o nosso problema aqui ainda é um problema de classificação, só que em cima dessas duas classes. Ou ela tem ALS, que no caso é esclerose lateral amiotrófica, não sei se vocês conhecem, mas é a mesma doença do Steve Hawking, ou se a pessoa ela é HC que representa o grupo de controle. Tipo, basicamente são vídeos tanto de pessoas, nosso conjunto de dados, tem tanto pessoas com a doença quanto pessoas que não têm aquela determinada doença e está no grupo de controle. Aí aqui são as, enfim. E aqui, basicamente, o que a gente faz é um pré-processamento. Tem uma foto de um cara aí. E a gente corta ali a imagem primeiramente, analisa, já usa alguma rede neural para descobrir aonde está fácil, que é, e aí depois a gente corta aqui e aí extrai os pontos. Só que como essa doença, ela tem os sintomas dela demonstram nos músculos da boca. A pessoa começa a perder determinado movimento quando ela está realizando aquelas tarefas. Ela está abrindo a boca, ela está dando um sorriso, começa a ficar um movimento mais lento. Não que a gente perceba isso claramente, mas o que diz no paper do Bandini, que é o pesquisador que a gente segue como referência, ele calcula a velocidade desse movimento, a extensão o quanto varia esse movimento no tempo, que é basicamente a velocidade. O quanto varia a distância no tempo. E aí ele calcula, vê as características desses pontos da boca, porque é os músculos que perdem movimento nessa doença. Pode passar. Não pode passar. A gente extrai os primeiros pontos da face, pega só os pontos da boca, como eu comentei, faz um triângulo com um método chamado Delaunay, que esse método ele faz uma triangularização de modo que, conforme se você fizer uma circunferência aqui em um triângulo, não vai ter nenhum ponto de outro triângulo dentro. É um método já pronto, que a gente também utilizou. E aí pega esse grafo, e a gente vai usar uma rede que já é um tipo diferente de rede, que é uma rede em grafos, que ela analisa esse grafo e descobre as características dele. Aqui, essa parte já é conhecida, né, que tinha em todos que a gente mostrou até agora. E aí ele pega esse grafo, passa nas camadas da rede em grafos aqui, e vai chegar no fim extraindo as características. Se ela é uma pessoa saudável, se ela tem características de ter aquela doença. Isso a gente enviou um paper pro CIBGraph, que é um evento que tem em julho, agora no meio do ano. Ele foi negado, não passou. Mas a gente até aceita dicas dos veteranos. Se tiver alguma coisa que vocês acham, vocês deveriam fazer isso. A gente aceita porque a gente tem que tentar melhorar esse trabalho para mandar e ser aceito, né, na próxima vez. E aí, depois, cada frame desse vídeo, lembra que eu tinha um vídeo, eu vou pegar cada frame desse vídeo e fazer essa análise e depois eu tiro a moda, para ver qual é a classe que mais se repete nessa amostra. Certo? Isso aqui, na verdade, foi basicamente nossa primeira abordagem que a gente tentou fazer. Foi nosso primeiro paper também, então tipo, é natural que aconteça de ser negado. Aliás, mas uma coisa que o pessoal do Recogen aqui sempre dá ênfase é trabalho feito não é trabalho perdido. Então, assim, a gente teve esse que foi, na verdade, foi 3-3, né, dos revisores, foi empatado, assim. Mas, assim, por mais que ele tenha sido negado, as coisas que a gente aprendeu com as revisões, por exemplo, quando você manda um artigo para alguma conferência, por exemplo, as pessoas que analisam o seu artigo, elas geralmente deixam um review, deixam um feedback para você saber o que você pode melhorar, o que dá para fazer. E no caso foi o que a gente obteve disso aqui, para agora a gente está trabalhando. E é daí, aliás, os resultados os resultados que a gente obteve nesse paper. Foi isso daqui. A gente alcançou 81% das pessoas, a gente conseguiu descobrir se ela tinha doença ou não. E a gente está tentando melhorar isso, né? Em algumas classes, né? Porque tem umas que ficaram bem ruins aqui, abaixo de 40%. Mas o importante é a gente descobrir se ela tem a doença ou não. Então não importa a task que a gente descobriu isso. O que importa é que a gente conseguiu o resultado. O que falta mudar é um pouco da técnica que a gente usou. Porque a gente usou uma técnica muito básica, segundo os revisores. Que a gente só pegou coisas prontas e implementou. Eles gostam que vocês fazem coisas inovadoras, né? Na área da pesquisa,
é interessante você sempre trazer algo inovador na sua abordagem, para você ser aceito nessas conferências, os papers serem aceitos nessas conferências. No nosso caso aqui, a única coisa diferencial assim, que a gente tinha em relação ao nosso paper, aliás, caso vocês queiram pesquisar, o nome do paper é Facial Point Graph for Amyotrófica Lateral, não sei pronunciar, enfim, esclerose, identificação da esclerose lateral amiotrófica. E, basicamente, a gente comparou os resultados aqui. O diferencial do nosso é porque os modelos que a gente tinha de comparação eram modelos teoricamente mais simples, não eram redes profundas, por exemplo. E o nosso foi meio que a primeira vez que implementaram um modelo em grafo para rodar esse tipo de classificação. Não, eu não tô muito tempo. E, bem, acho que é isso a nossa apresentação. A gente quis trazer de uma forma, tipo, tentar ter uma visão geral do que a gente exatamente trabalha, mas aqui no grupo cada um trabalha com um problema diferente, então, tipo, sinta-se à vontade também, depois daqui também perguntar especificamente para alguma pessoa que você tenha curiosidade. É isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade.